Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito importante. Feliz aniversário de Jesus para todo mundo, né? Vamos agradecer a Deus porque hoje fazem 2025 anos que Cristo veio à Terra nos demonstrar com exemplos, com atitudes, né? Nos ensinar com palavras e com exemplos como é viver uma vida em santidade, viver a vida que Deus quer que nós vivamos. É isso aí. Vamos lá para mais uma meditação diária. Anonimato e teimosia, 25 de dezembro. O impulso para ganho pessoal, que trouxe tanta dor no passado, cai por terra se aderirmos ao princípio anonimato. Texto básico, página 83. A própria palavra anonimato significa falta de nome, mas há um princípio maior sendo praticado no anonimato do programa de Narcóticos Anônimos, o princípio da abnegação. Quando admitimos nossa impotência para controlar nossas próprias vidas, damos o primeiro passo para longe da teimosia e o primeiro passo para nos aproximar da abnegação. Quanto menos tentarmos conduzir nossas vidas de acordo com nossa própria vontade, mais encontraremos o poder e orientação que um dia tanto fizeram falta em nossas vidas. Mas o princípio da abnegação nos dá muito mais do que a sensação de melhora. Nos ajuda a viver melhor. Nossas ideias de como o mundo deveria ser dirigido começaram a ser menos importantes e paramos de tentar impor nossa vontade a todos e a tudo à nossa volta. E quando abandonamos nossa pretensão de saber tudo e começamos a reconhecer o valor da experiência de outras pessoas, passamos a reconhecer o valor da experiência de outras pessoas. Eu acho que eu repeti, vocês me perdoam. Passamos a tratá-las com respeito. Os interesses dos outros se tornam tão importantes para nós como os do grupo, mais do que só o que é melhor para nós. Começamos a viver uma vida que é maior do que nós, que é mais do que só nós, nosso nome e nosso ego. Começamos a viver o princípio do anonimato. Só por hoje, Deus, por favor, liberte-me da minha teimosia. Ajude-me a compreender o princípio do anonimato e ajude-me a viver abnegadamente. Massa! Vamos dar uma pesquisada aqui no que realmente é abnegação e o que é anonimato. Abnegação é a atitude de renunciar a si mesmo, aos próprios desejos, interesses ou conforto, em favor de algo maior, como o bem de outra pessoa, de uma causa, de Deus ou de um propósito. Isso é o significado de abnegação. Então, quando nós entramos, o texto está falando que quando nós entramos em NA, e nós aderimos ao princípio do anonimato, na realidade, nós estamos colocando na nossa vida o princípio da abnegação, que seria o princípio de renunciar a si mesmo, aos próprios desejos, interesses ou confortos em favor de algo maior. E anonimato. Anonimato significa não ser identificado, agir ou existir sem revelar quem você é. Em outras palavras, é quando uma pessoa faz algo, bom ou ruim, sem que seu nome, rosto ou identidade sejam conhecidos. Quer dizer, você doa sem dizer quem doou, né? Você escreve uma mensagem sem assinar seu nome, você ajuda alguém sem querer reconhecimento. Então, acho que o que o texto está querendo dizer aqui é você ajudar alguém sem querer reconhecimento. Então, vamos lá. A gente se abnega, né, das nossas vontades para um bem maior,
de modo que a gente ajuda outras pessoas sem querer o reconhecimento de ajudar. É muito legal, cara. Isso aí eu tenho exercitado essa habilidade na minha vida sempre que possível, né? Inclusive aconteceu um fato numa visita que eu fiz essa semana e eu tive a oportunidade, né? É legal falar sobre oportunidade, depois eu vou voltar nisso. Eu tive a oportunidade de ajudar um companheiro que estava para baixo naquele dia que eu fui fazer a visita. A maioria dos companheiros estavam bem, partilhei com todo mundo, abracei, né? Fico feliz de estar lá. E um dos meus companheiros estava mal. E ele, como faz pouco tempo que ele entrou em recuperação, ele ainda está naquela fase de não confiar, de estar desconfiado de todo mundo, de achar que todo mundo pode estar querendo prejudicar ele, etc. Né? E pela graça de Deus, eu tive a oportunidade dele estar confiando em mim. Então ele veio, trocou uma ideia comigo e tal, né? E eu dei uns retornos para ele que eu achava importante, né? Que ele deveria orar mais, buscar mais da presença de Deus, né? Porque através de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, é que nós vamos entender as revelações, né? Cara, eu falo muito sobre o terceiro passo porque é o que eu mais tenho trabalhado, né? Então, como é que a gente vai saber a vontade de Deus, né? Decidimos entregar nossas vontades e as nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendimos. Mas, tá, eu decidi, eu entreguei as minhas vontades e a minha vida aos cuidados de Deus. Como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Através de partilhas, o Espírito Santo pode usar meus companheiros para estar me mostrando, né, essa vontade de Deus, e através da minha busca em Cristo, em Deus, né, e através da leitura da Bíblia, da leitura do Só por Hoje, né, tudo que é espiritual pode me trazer a resposta do que é a vontade de Deus. A partir do momento que eu começo a ter uma busca diária com o meu poder superior, que no caso é Deus, eu começo a me aproximar cada vez mais dele. E começo a ter mais facilidade para entender a vontade dele diante da minha vida, né? Então foi isso que eu passei pro meu companheiro. Falei, amigo, acho que você deve orar mais, você deve buscar mais a Deus. Ah, mas como é que eu oro? Cara, você conversa com Deus, vai para um cantinho, né? Jesus nos ensinou como orar. E quando orardes, né? Entra no seu quarto, fecha a porta e conversa com Deus, né? Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. E ali você vai conversando com Deus. Eu, por exemplo, eu converso com Deus como Ele é, um ser vivo, cheio de amor, cheio de ternura, cheio de poder e cheio de ajuda para me dar, né? Então, uma das coisas que eu falei para ele, que eu oro muito para que Deus fortaleça a minha conexão com o Espírito Santo e para que eu possa ter forças para fazer aquilo que o Espírito Santo me intui, né? E automaticamente você vai estreitando a relação, você vai orando, você vai estreitando a relação. A partir do momento que você começa a ter uma vida em Deus, você está o tempo todo acompanhado pelo Espírito Santo, né? O tempo todo ele está te intuindo, está te ensinando, né? Está te empurrando a ser melhor, empurrando você a orar, a buscar mais a Deus, a entender melhor as coisas, né? Cara, às vezes o Espírito Santo me ensina coisas tão importantes com coisas tão pequenas da vida e eu fico tão feliz, né? Por exemplo, mas vamos imaginar que você não tem ideia de como o Espírito Santo fala. Cara, o Espírito Santo fala na sua mente, no seu raciocínio, na sua consciência, né?
É aquele despertar espiritual, né? Por exemplo, eu estava andando de patins com a minha filha. Tava explicando para ela, filha, você tem que pôr os dois pés juntinho, porque se você tirar um pé do chão, você vai cair. Você tem que ficar com o corpinho para frente, com os joelhos flexionados, né? E ela quer brincar, ela quer correr, ela quer andar igual as outras menininhas andam. E aí, eu expliquei para ela que a partir do momento que o cérebro dela entender como funciona o equilíbrio do patins, ela vai conseguir andar de patins sem precisar ter o foco de ficar com os pezinhos juntos, de ficar com os joelhos flexionados e de ficar com o corpinho para frente. Naquele momento, no meu consciente, no meu raciocínio, eu senti, né, Deus me ensinar também. Tá vendo, Mário? Essas habilidades que você adquiriu, você vai exercitando elas a cada dia até o momento que seu cérebro assimilar. Na hora que seu cérebro assimilar, você não vai precisar ficar tão focado naquilo, você vai começar a poder focar em coisas maiores, em coisas melhores, né? E aí, às vezes, em algum momento, você vai ter um deslize, e aí, poxa, você volta, né? Se for preciso, você começa a focar naquilo de novo e vai seguir na vida, né? Então, foi um ensinamento, foi um despertar espiritual que eu tive diante de uma situação tão pífia, né? Foi uma coisa, poxa, né? Eu não estava orando, não estava buscando a Deus nem nada, mas pelo fato de haver uma busca diária, de haver um sentimento sincero e profundo de estar próximo de Jesus o tempo todo, automaticamente eu consigo. Nós somos aquilo que nós pensamos, né? Então, e aí você começa a ter essas respostas de Deus, esses ensinamentos de Deus, né? Deus começa a trabalhar em você através do programa, através de uma partilha, através de um sentimento, através de um ensinamento, né? Através de um retorno, através de tudo, cara. Às vezes você está cozinhando, você está limpando a casa, poxa, você está ali com o coração e a mente em Deus, o Espírito Santo vem e te traz uma revelação. E qual é essa revelação? É a revelação da vontade de Deus ou algo que você precisa aprender ou praticar. Sobre a oportunidade, cara, eu acho que realmente é uma oportunidade poder ajudar outra pessoa. É uma dádiva, é um presente de Deus. Vamos imaginar, vamos raciocinar. Que exista o mal e que ele está o tempo todo ali, né, igual está escrito na Bíblia, que o diabo está o tempo todo ao seu derredor esperando algum vacilo para te tragar, né? Então, existe um trabalho, existe um esforço dele para tentar nos derrubar, para tentar nos parar, para tentar nos destruir. Da mesma forma, eu creio que é muito trabalhoso para Deus preparar um momento, ó, pega a visão, o quanto é trabalhoso para Deus preparar um momento no qual ele consiga colocar a pessoa que precisa de ajuda do nosso lado para que nós possamos ajudar essa pessoa e principalmente para que nós estejamos preparados para ajudar essa pessoa, né? Então isso é muito trabalhoso. Ele tem que vir trabalhando o nosso entendimento, trabalhando a nossa evolução, trabalhando o coração da outra pessoa, para que essa pessoa esteja receptiva, esteja com a mente aberta naquele exato momento em que as duas almas se encontram, né? Então eu vejo isso realmente como uma oportunidade e eu creio que não será cobrado a nós apenas aquilo que nós fizemos de ruim, mas também o bem que nós deixamos de fazer, né? As oportunidades que nós tivemos de fazer o bem e nós não fizemos. Eu acredito que nós seremos cobrados pelas duas coisas e também abençoados pelas duas coisas. Então é isso, galera. Eu acho que eu acredito, a minha perspectiva sobre o Só por Hoje de hoje é essa, né? A qual eu falei no início. E é isso, eu espero que vocês possam ter um Natal, né? Que eu não gosto de falar Natal porque eu acho que isso joga um pano em cima do que na realidade é, né? Isso é o que
o comércio, né, as organizações passadas criaram como uma maneira de gerar fundos, de gerar dinheiro, e acaba atrapalhando nós nos lembrarmos da real ideia do que é a data de hoje, né? A data de hoje é uma data que deve ser comemorada, não só hoje, como todos os dias, mas a real comemoração de hoje é a vinda de Cristo na Terra, né? Então, por isso que eu não gosto de usar a palavra de Natal. Eu prefiro dizer aniversário de Jesus. E é assim, cara, não é questão nem de religiosidade, de denominação, de crença. É questão de honestidade, né? Honestamente, hoje é o dia do aniversário de Jesus, né? As outras coisas todas que inventaram é apenas uma mentira, né? Vamos dizer assim. É igual a Páscoa, né? O que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa onde os judeus celebravam, né, a libertação da escravidão do povo que estava sendo escravizado pelo Egito. E aí vem comércios, organizações criarem um coelho que bota um ovo, cara. O coelho nem bota ovo, tá ligado? Deus nem criou um coelho que bota ovo. E um ovo de chocolate. Então isso faz a gente perder o foco do que realmente importa, do que realmente é verdade, né? E nós termos esse pensamento faz toda a diferença. É como uma chama de isqueiro no meio de um capim seco, né? Parece algo pequeno, mas que pode fazer toda a diferença, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham um dia abençoado em família, que vocês possam lembrar de Jesus, que antes de vocês se alimentarem, que vocês aproveitem a oportunidade de estar reunido em família e fazer uma oração, buscar a face de Deus, agradecer a Deus por ter enviado o Filho dele, né? Agradecer a Cristo por ter sido tão corajoso, né? De ter conseguido suportar e passar tudo que ele passou, né? Com amor para nos ensinar a vida que Deus quer que nós tenhamos, que nós vivamos, né? É isso, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Valeu!